imaginaria que isso ia acontecer, hein? A Shein, aquela fabricante chinesa que tem um aplicativo que vende as blusinhas baratinhas, ou que vendia blusinhas baratinhas, porque hoje em dia tá caro pra caramba por conta da taxa das blusinhas, né? A Shein tinha falado lá em 2023 que em até 3 anos iria empregar não sei quantas mil pessoas, investir não sei quantos milhões de reais no Brasil. Tá aqui, ó a notícia aqui, ó. Shein anuncia investimentos de 750 milhões de reais e quer criar 100 mil empregos no Brasil em 3 anos. Isso daqui foi em início de 2023. 3 anos depois de início de 2023 é início de 2026. Estamos no início de 2026. Vocês viram esses 100 mil empregos criados no Brasil? Vocês viram 750 milhões investidos no Brasil? Não, nada disso aconteceu. Isso daqui era só propaganda quando o Lula fez a sanção da taxa das blusinhas, para encarecer e dificultar que os brasileiros tivessem acesso a compras baratinhas no mercado internacional. E eu avisei que isso ia acontecer. Eles vêm com essa desculpa de que não, porque temos que incentivar o empresário nacional, proteger a indústria nacional do camelódromo virtual, que eles chamavam, usavam uns nomes assim absurdos. No final das contas é só colocar imposto no seu cu, encher o seu cu de imposto, é só isso que eles fazem, né? Botaram imposto na tal da taxa das blusinhas, não incentivou nenhuma indústria nacional, não garantiu nenhum emprego nacional, mas agora você está pagando mais caro para comprar a blusinha lá no Shein, na Shopee. Aliás, muita gente parou de comprar, porque, né, comprava porque era barato, agora que não é mais barato, não compra mais, né? E a promessa toda, bom, a Shein admitiu que a fabricação no Brasil não deu certo. Por que será que não deu certo? Será que é por causa do custo do Brasil? Imposto até não mais querer aqui no Brasil? É exatamente isso. Insegurança jurídica, imposto, judicialização de tudo, um inferno completo produzir qualquer coisa aqui no Brasil. Não é à toa que tanta gente sai do Brasil por conta disso, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Peter Não Tem Pinto, Tem um Pincel, Xboy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso daqui é só a Shein admitindo que todo mundo já sabia que ia acontecer, que não ia ter fábrica nenhuma da Shein no Brasil, que não ia ter investimento nenhum da Shein no Brasil. A taxa das blusinhas só serviu mesmo para afastar o pobre da blusinha bacaninha que ele conseguia comprar baratinho pela internet. Só serviu para isso. Ferrar com o pobre, ferrar com as pessoas de renda mais humilde, porque, de novo, né, o Lula falou que não pode permitir que as pessoas fiquem comprando dinheiro, importando sem imposto, como se isso fosse aplicar a gente com dinheiro. Meu amigo, rico não compra sainha na Shein, na Shopee de $50, não. Rico compra em ateliê, rico compra em lugar caro, não vai comprar coisa pela internet. Quem compra coisa pela internet baratinho é o pobre. O Lula ferrou com os pobres, principalmente com o eleitorado dele. Fizeram L bonito, fizeram L se ferraram bonito. Mulheres pobres. É típico o pessoal que compra coisinha na Shopee, que compra coisinha na Shein, que comprava, né? Porque agora papai Lula, para, entre aspas, proteger a indústria nacional, passou a cobrar imposto desse troço todo, né? E aí, na época, quando eu falei dessa coisa, que ia ser um absurdo, que a taxa só iria prejudicar as pessoas, eu até falei na época que seria bom pra gente. Por quê? Porque o Lula vai ficar associado com isso daqui. Isso, é lógico, é uma plataforma ótima para o Flávio Bolsonaro prometer, né, acabar com essa taxa das blusinhas, realmente, né? Porque é um absurdo isso. Bolsonaro foi pressionado a colocar essa taxa nas blusinhas. Bolsonaro falou que não iria colocar, que enquanto ele fosse presidente não teria taxa nas blusinhas. E de fato não teve, né? O Lula sancionou, que o Lula sancionou a lei do mover, que inclui a taxa das blusinhas. Para quem não lembra, ninguém queria botar o nome na aprovação desse troço no Congresso. Aí o que o Lula fez? Criou um programa para mover, que era para baratear o preço do carro. E aí colocou dentro de um negócio que era para baratear o preço do carro a taxa das blusinhas, né? Uma filha da putagem danada, mas aprovou a taxa das blusinhas. Foi o Lula que sancionou essa parada, né? Aí, na época, teve uma crítica do caramba, né? Porque vocês lembram? Teve um papo da Janja falando, não, que quem vai pagar é a empresa, não é você. É impressionante como é que esses esquerdistas acham que o povo brasileiro é burro, né? E eu falei para vocês que isso é uma coisa que joga ao nosso lado, isso é bom pra gente.
Porque na era da informação centralizada, se isso acontecesse no passado, de fato, as pessoas iam ter essa ideia, não, quem paga é a empresa, não sou eu. Mas agora, na era da informação descentralizada, na era que todo mundo faz as coisas eles mesmos, comprando lá do chinês, o que o pessoal viu? Não, você vai lá no site, senta no site, vou comprar a blusinha aqui, ó, aqui, imposto tanto. Não, é você que tem que pagar, é você que paga o imposto, não existe isso. Empresa não paga, toda empresa paga R$0 de imposto. Quem paga imposto no final das contas é o consumidor final, é quem recebe, quem compra a coisa. É sempre assim, é lógico. A empresa é uma entidade com fins lucrativos, ela não vai trabalhar para dar dinheiro para os outros. Ela trabalha, se você bota imposto em alguma coisa, ela vai repassar esse imposto para o consumidor final. Essa é a ideia. Sempre é assim. Veja, impostos atrapalham as empresas, tá? As empresas são atrapalhadas pelo imposto. Por quê? Quando você bota um imposto grande em alguma coisa, o preço final daquele produto fica caro. E vocês sabem como é que é a curva da oferta e da demanda. Se você aumenta o preço de alguma coisa, a demanda por aquilo diminui. Menos gente consegue comprar aquilo. E se menos gente compra aquilo, né, a empresa tem prejuízo. Então o imposto ele prejudica a empresa, mas quem paga o imposto é sempre o consumidor final. Sempre que falarem para você assim, ai, tem que botar imposto nos bancos, porque os bancos têm muito dinheiro e eles têm que pagar imposto. Lembra, quem vai pagar imposto do banco é você que tem conta no banco, que paga ali as tarifas do banco, né? É você que vai pagar no final das contas. Não existe isso de empresa pagar imposto. Nenhuma empresa em área nenhuma paga imposto. Os impostos sobre o trabalho acabam repassados para os empregados, os impostos sobre o consumo acabam sendo repassados para o consumidor e ponto final, e acabou. E não tem outra história não, essa papagaiada de achar que governo faz redistribuição de renda, que vai tirar do rico para dar para o pobre, isso é lorota, é mentira. É porque os políticos têm certeza que você, eleitor brasileiro, é um otário que vai acreditar nisso. Enfim, o Lula, então, aprovou a taxa da blusinha, e aí na época o pessoal criticou pra caramba, aí veio o Haddad e falou, não, porque olha só como que estamos protegendo a indústria nacional. A Shein anunciou um investimento de 750 milhões de reais no Brasil e que vai criar 100 mil empregos no Brasil em 3 anos e... bolota. O resultado é isso que você vê aqui, ó. A Shein admite que a fabricação no Brasil não deu certo. Fabricantes relatam pressão por valores inviáveis e encerram contratos. A empresa diz que a infraestrutura local dificultou a expansão. É lógico, como a Shein é amiguinha do Lula, é amiguinha do governo, eles não vão falar a verdade aqui. A verdade é a seguinte, o custo do Brasil. O Brasil tem imposto pra caramba. É imposto sobre o trabalho, é imposto sobre o consumo, é imposto sobre qualquer etapa da produção. É mais do que isso, uma insegurança jurídica absurda. Você contrata uma pessoa aqui no Brasil, você não sabe quanto é que você vai pagar para essa pessoa, porque vai depender de quanto a pessoa vai entrar na Justiça do Trabalho, quanto é que o juiz vai dar para ela. Então, ou seja, tudo no Brasil é incerto por conta dessas leis idiotas que os políticos acham que os eleitores brasileiros são todos idiotas e que vão votar neles porque, ai, vamos dar 13º, você tem direito a 13º pela lei, fique feliz, sem a pessoa perceber que na verdade isso sai do bolso dela. O dinheiro para pagar o seu 13º salário sai do seu bolso, você paga o seu 13º salário, você paga as suas férias, você paga tudo, todo e qualquer, entre aspas, benefício da CLT no final das contas. Não tem essa de tirar dinheiro do nada. Não existe almoço grátis, é tudo pago pelo empregado. É por isso que no Brasil se ganha tão pouco. Você não percebe, é lógico, né? Não estou dizendo que tem um desconto lá no seu contra-cheque, olha, você está ganhando menos por causa... Não existe isso, porque seria proibido pela lei. Mas o seu salário é baixo exatamente por conta disso. Por que tanta gente sai do Brasil para trabalhar aqui nos Estados Unidos que não tem 13º, não tem férias, não tem porcaria nenhuma? Porque aqui o pessoal ganha bem. E por que o pessoal ganha bem aqui? O pessoal ganha bem aqui porque não tem esses descontos. O Brasil, todas essas, entre aspas, vantagens, todas essas, entre aspas, direitos que tem na CLT são pagos pelo trabalhador, sai do seu salário, acaba espremendo o salário para baixo, né? E aí tem o pessoal que fala assim, ai Peter, mas se acabar com isso, você acha que o patrão vai aumentar o salário? E eu digo, vai sim, com certeza. Sabe por que ele vai? Porque o trabalho não é uma questão de caridade, é uma questão de troca. Hoje, o patrão pode te pagar baixo assim, porque todas as empresas são obrigadas a pagar baixo, porque todas elas têm que pagar 13º, férias e blá blá blá, e pipipi, popopó, e mais um monte de invenção. E mais, o que é pior de tudo, a insegurança jurídica, que custa caro pra cacete, né?
No momento que as empresas não tiverem que pagar mais isso, é verdade, no primeiro momento não vai mudar nada, você continua recebendo a mesma coisa. Mas para pensar, cara, quem tem empresa sabe desse drama. É difícil pra caramba você contratar gente boa, cara. Contratar um bom empregado é difícil pra caramba. Então a empresa vai vir, tem um empregado bom na outra empresa aqui no meu concorrente, eu vou contratar o cara. Vou oferecer um pouco mais do que ele, que eu posso oferecer agora. Eu posso oferecer porque eu não tenho que pagar mais 13º, férias, isso, aquilo. Vou oferecer a grana pro cara. Se o cara topar, ele vem pra cá. E aí, com o mercado de trabalho, com você saindo de uma empresa, indo para outra, você consegue recompor o seu salário em muito pouco tempo. Você consegue ganhar muito melhor no final das contas, tá? Esse é o segredo da coisa, né? E o que está acontecendo agora com a informação descentralizada e distribuída é que as pessoas estão percebendo isso. Como? Através de trabalhos de aplicativo, que são justamente trabalhos que você não tem direito a férias, não tem direito a 13º. E o que as pessoas percebem? Que caramba, dá pra tirar um bom dinheiro. Se você trabalhar direitinho, né? É trabalho também, é chato pra cacete. Ninguém tá dizendo que é pra ganhar dinheiro sem fazer nada, não. Mas é trabalho também, é chato, tem seus problemas e coisa e tal. Mas se você trabalhar direito, você faz um bom dinheiro, pô. Mais do que se faz com um CLT, né? Por quê? Porque a CLT você tem que pagar essa montanha de impostos que está embutida ali nas entrelinhas da CLT. E o pior é isso, aí acaba ficando tudo caro, né? Quando você tem uma lei no Brasil, esse custo dessa lei é sempre pago ou pelo empregado ou no custo final do produto. Isso sempre vai ser assim, tá? A empresa ela tem que viver, ué. A empresa não vai perder dinheiro. Para pensar, se você fosse um empresário rico, você vai fazer uma empresa para perder dinheiro? Não, se eu for perder dinheiro, eu pego meu dinheiro, sento no sofá, fico vendo televisão e torrando meu dinheiro sozinho eu mesmo. Se é para perder dinheiro, eu perco dinheiro eu mesmo, pô. Não vou criar empresa para ficar perdendo dinheiro. Então, ou seja, naturalmente a empresa tem que jogar o custo ou para o empregado diminuindo o preço, diminuindo o salário do empregado, ou então para o consumidor final aumentando o preço do produto. O resultado final é que 100% de leis econômicas do governo são inúteis. Só pioram a situação, pioram para os empregados e pioram para o consumidor. Código de Defesa do Consumidor, uma tragédia, aumenta o preço das coisas sem absolutamente nenhuma vantagem. CLT, outra tragédia, diminui o salário das pessoas sem absolutamente nenhuma vantagem no final das contas, né? E aí, vem uma empresa chinesa que está acostumada com o mercado em que as coisas funcionam, que você contrata e o salário, né, o contrato vale, coisa e tal, quebra a cara aqui no Brasil. O custo do Brasil é absurdo de alto, é muito caro mesmo. Essa é a tragédia que o idiota do Getúlio Vargas começou aqui no Brasil e a esquerda continua propagando essa ideia idiota de que governos vão resolver o seu problema. O governo não resolve o problema de ninguém. O governo atrapalha. Resolver não resolve o problema de ninguém, né? E o mais engraçado dessa história toda é que esse fracasso da Shein e coisa e tal, né? O Lula agora está querendo acabar com a taxa das blusinhas, né? Porque o Congresso está querendo acabar com a taxa das blusinhas, e aí agora o Lula está querendo acabar antes para poder dizer que livrou o Brasil da taxa das blusinhas, sendo que foi ele que sancionou a taxa das blusinhas lá atrás, né? Foi ele que colocou essa taxa das blusinhas lá atrás, né? Eu torço para que ele não faça isso. Eu acho que ele não vai fazer, porque o Lula gosta muito de dinheiro, cara. O cara quer roubar muito. O objetivo do Lula na vida é roubar o brasileiro e encher o bolso dele e dos amigos dele de dinheiro. Então eu não acho que ele vai fazer isso. Mas mesmo que ele faça, não tem como evitar. Foi ele que colocou a taxa das blusinhas. E mesmo que ele diminua agora, ele só pode diminuir agora o imposto federal. Ele não tem como diminuir o imposto estadual. Então as pessoas vão continuar pagando caro na taxa das blusinhas, infelizmente. É a tragédia de quem fez o L. O pessoal, principalmente mulheres jovens, votaram muito no Lula, né? Ai, o Lula, tem que fazer o Lula, porque o Lula não é misógino igual o Bolsonaro. Aí tomaram no cu, porque o Lula adora dinheiro e roubou as mulheres todas, roubou o pessoal todo que comprava na Shein e na Shopee. Bem feito. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.